A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês, queridos? Espero que vocês de fato estejam bem. Eu sou o Pastor Heraldo. Nós vamos aqui então para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical, vamos aqui para a lição de número 11, Ezequiel e a nação de Israel. Antes de nós entrarmos aqui no texto de referência, sempre é bom e importante nós que damos aulas para adolescentes e jovens, a gente pensar em alguma dinâmica, tá? De alguma forma de entreter ele. Essa lição, propriamente dita, ela é um pouco mais complexa, porque ela é uma lição um pouco mais difícil, mais teórica. Não tem como a gente levar talvez uma dinâmica dentro do próprio aspecto da lição, tá? Mas é sempre importante, mesmo que não seja no tema da lição, você levar algum quebra-gelo. Principalmente quando a gente está fazendo a transição do final de um trimestre para o outro, acabando um trimestre, está começando um novo trimestre. Nós estamos aqui na lição de número 11, estamos partindo para o final já desse trimestre. É importante você engajar os alunos para que haja uma frequência maior já para fazer a chamada para o próximo trimestre. A próxima lição, sim, aí ela está excelente, vai nos dar a possibilidade de trabalharmos diversas formas de ilustração, diversas formas de entreter a turma, de fazer aí alguma tipo de dinâmica, de gincana entre eles, porque serão estudadas as parábolas, né, da Bíblia, as parábolas de Jesus. Então é mais fácil a gente encontrar algum tipo de dinâmica para isso. Essa lição já é um pouco mais complexa, tá? Mas aí a gente vai para o nosso texto de referência. Por que que eu falei isso? Porque mesmo que uma lição seja um pouco mais complexa, você vai perceber que dá para a gente fazer na leitura da lição, na leitura dos textos, alguma forma mais dinâmica de trazer eles para o texto, de fazer com que eles se apeguem ao texto, que eles tenham uma certa responsabilidade com o que nós estamos fazendo. Não só vão para a escola, abre a revista e fica ali ouvindo o professor falando. Então, o nosso texto de referência, a gente não fará a leitura dele aqui, porque é um pouco longo, são 31 versículos, então, para a gente não gastar o tempo aqui no vídeo, mas aí na classe você consegue fazer essa leitura e eu dou algumas dicas aqui para você que é professor de jovens. Leia o texto aí com a sua turma, quando ele for um texto grande, coloque eles para ler com vocês, tá? Eles geralmente gostam muito daquela versão NVI ou a versão linguagem de hoje. Peça para eles lerem na versão deles. Peça para um aluno que tem a versão linguagem de hoje fazer a leitura em voz alta e você peça aos outros para destacarem as palavras que no texto da linguagem de hoje fala uma coisa e, por exemplo, na NVI ou nas traduções mais tradicionais, como Almeida e corrigida, Almeida e atualizada, talvez vão estar um pouco diferentes. Peça a eles para marcarem naquele texto alguma coisa que não entenderem e peça para eles também, se ainda não tiverem feito, se você não tiver feito esse pedido a eles, para lerem todo o livro de Ezequiel e marcarem aquilo que eles acharam mais curioso, aquilo que eles acharam mais intrigante no texto de Ezequiel e trazerem na próxima aula. É uma forma, é uma dinâmica para a gente também fazer com que eles tenham apreço pelo texto, né? Porque é um texto cheio de interpretações, cheio de visões, cheio de alegorias, e a gente precisa mostrar para eles que tudo isso tem um propósito, tem um significado, teve um cumprimento em Israel, mas ainda tem muitas dessas profecias que não se cumpriram ainda, vão se cumprir em um período mais futurístico, para que eles possam desde já começar a pegar um pouco de, digamos assim, curiosidade pelos textos bíblicos, tá? Peça sempre para eles fazerem essa leitura do texto em questão. Próximo trimestre, por exemplo, nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Então, já quando tivermos encerrando esse trimestre, na última lição, você já apresenta os textos que vão estar ali na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, apresentando as parábolas. Peça para eles fazerem essa leitura, lance um desafio para eles fazerem a leitura dos Evangelhos e aí lance uma premiação ao final para quem tiver feito a leitura, para aqueles que souberem ditar, digamos assim, 5 parábolas, 10 parábolas de Jesus. Se alguém consegue contar uma parábola de Jesus de cor,
porque tem algumas parábolas que são bem pequenas, dá para decorar essa parábola. Então são formas que a gente tem que trabalhar conforme a revista, conforme a lição. Essa lição, Daniel e Ezequiel, era um pouco mais complexa, porque ela é muito mais teórica, tá? Mas nem assim a gente deve deixar de trazer aqui e acolá alguma ilustração, mesmo que não tenha a ver com o texto, mas um quebra-gelo, alguma dinâmica para poder entreter a turma, para não deixar a aula muito maçante, haja vista o conteúdo, ele já faz isso, ele é um conteúdo mais teórico, mais maçante, mas a gente tem como deixar ele um pouco mais leve para que eles possam se aprofundar nisso, tá? Olha a nossa introdução, diz: os pecados da nação de Israel os levaram à destruição de Jerusalém e ao exílio na Babilônia. Mas Deus usou o profeta Ezequiel para trabalhar o seu povo a fim de restaurar a sorte deles, tornando-os uma nação poderosa e forte. Então, o objetivo aqui dessa introdução é mostrar para eles que a causa deles estarem lá foi o pecado deles, a idolatria principalmente. Deus abominava a idolatria, Deus abomina a idolatria. E infelizmente Israel sempre teve esse mau costume de se voltar a outros deuses e Deus os punia severamente. Eles estão aqui passando por esse período de punição, mas o profeta Ezequiel está sendo usado por Deus para dizer que haverá um tempo de restauração na vida deles. Tópico 1 diz: o juízo de Deus para Israel. As profecias de Ezequiel são pontuais no sentido de falar das transgressões da nação de Israel, mostrando em detalhes que os chefes, reis e profetas haviam se corrompido, desviando-se dos mandamentos de Deus. E a gente vai ver aqui, eu já falei sobre isso em outras lições, em outras oportunidades, que o problema de Israel era que eles eram uma nação que haviam se submetido a um rei. Lembra quando eles rejeitam ao sacerdote Samuel? Samuel fazia essa função, né, de juiz, sacerdote e profeta. Eles rejeitaram a Samuel e pediram um rei. O problema de você ter um rei é que se o rei for bom, ok, tá tudo certo. Mas se o rei for mau, toda a nação vai padecer. Então Israel, durante muitos reis, muitas gerações, pegou vários reis maus, malignos, que levaram eles à idolatria. E por causa desses reis, por causa dos sacerdotes, por causa dos profetas também que se contaminaram muito devido também ao rei estar contaminado, infelizmente eles tiveram como punição o exílio, né? A destruição da sua nação. E aí o profeta Ezequiel vai ser usado por Deus para dar um alívio, uma promessa para eles. Vai chegar o fim nisso, vocês retornarão para a terra de vocês, mas o que vocês estão passando agora faz parte de uma consequência do pecado de vocês. Tópico 1.1, uma nação contumaz e rebelde. Quando Deus chama o profeta Ezequiel para profetizar a nação de Israel, vemos que ele se dirige à nação chamando-a de casa rebelde. Isto é, casa que se opõe às normas estabelecidas por Deus. Expressão esta encontrada por cerca de 5 vezes no texto de Ezequiel 2, do 1 ao 10, cuja raiz verbal é o verbo rebelar, maradb, da sua raiz hebraica, que significa resistir à autoridade do Senhor. Quando um povo é tomado pelo espírito de rebeldia, ele se torna senhor do próprio destino, e esse pecado é tão sério que a Bíblia o compara com o pecado de feitiçaria. A nação de Israel pagou um alto preço, que foi a própria destruição. O que eu acho interessante, quando a gente estuda isso, na história de Israel havia uma identificação da nação de Israel com a idolatria, com o abandono da adoração a Deus. Muitas das vezes eles abandonavam literalmente o culto a Deus para adorar a Moloque e a Astarote, a Zera, outros deuses de outras nações. Mas pós-exílio, depois que Israel volta à sua terra natal, reconstrói o templo, reconstrói os muros e volta a ser uma nação, nós não encontraremos mais nenhum indício de idolatria dentro de Israel. Então, irmãos, Deus conhece o remédio certo para aquilo que nós precisamos. Então, essa é uma excelente ilustração, uma excelente imagem para a vida dos nossos jovens. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que vai doer bastante, mas é o remédio que nós precisamos para nunca mais nos afastarmos do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que Deus vai permitir ele ir para um leito de hospital terrível, um câncer terrível.
e às vezes ele vai voltar de lá com sequelas que nunca mais ele será a mesma pessoa. Nunca mais ele vai abandonar a Deus. Nunca mais ele vai se rebelar contra Deus. Deus conhece a estrutura de cada pessoa. Ele sabia que para Israel se manter firme, eles precisariam passar por esse período trágico de destruição. Eles haviam passado por algumas guerras, haviam passado por alguns confrontos, haviam sido humilhados em algumas guerras e confrontos, morto alguns reis, etc. Mas ser tomado e exilados e a terra deles ser completamente destruídas, essa foi a primeira vez que Deus permitiu o extermínio completo ali da nação e o remanescente que sobrou, o pouquinho que sobrou, foi levado cativo ali para a Babilônia. Mas foi exatamente esse remédio dolorido, amargo, que fez com que Israel voltasse novamente a adorar somente a Deus. Não sei se você lembra, quando a nossa mãe antigamente dava remédio para nós, né? Aquele chá de boldo, aquele negócio. Geralmente o remédio, quanto mais ruim era, mas a nossa mãe falava que vai ser melhor para nós, vai melhorar a nossa dor, vai nos trazer a saúde de volta. E a gente imaginando a saúde de volta, a gente tomava aquilo mesmo fazendo careta, né? E assim também é com Deus. Deus tem um remédio certo, a dose certa para nos trazer de volta a nossa sanidade espiritual. 1.2, uma nação destruída pela idolatria. A idolatria sempre foi um problema recorrente da história da nação de Israel, desde a saída do Egito, desde a confecção do bezerro de ouro até o limiar do cativeiro babilônico. Algumas dinastias introduziram o paganismo em Israel a ponto de sacrificarem seus filhos a Moloque. Ezequiel chama a atenção até mesmo dos profetas que lançavam tropeços de idolatria na nação a fim de agradar os reis. A idolatria rouba do coração a prioridade de Deus, levando o povo a viver uma vida fora dos ditames divinos. Por isso precisamos guardar o novo coração da idolatria. Em nossos corações só pode existir lugar para o verdadeiro Deus. E aí uma coisa que vale a pena, principalmente nós, os jovens de hoje, né, os crentes de hoje que nasceram no Evangelho, talvez não tenham esse contato com essas expressões sobre idolatria, né? Eu vim de um lar católico e aí eu sei dizer para vocês o que é a gente idolatrar, ter uma imagem em casa, orar para essa imagem, fazer uma reza para essa imagem. Eu passei por isso e eu sei dizer o que é isso. Mas a maioria deles, por terem nascido num lar cristão, talvez não saibam fazer essa relação de idolatria com alguma coisa que seja imagem. Mas a gente pode tentar mostrar para eles que a idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Seja uma imagem, seja uma pessoa. Então a gente pode talvez fazer eles listarem algumas coisas que eles considerem como idolatria. Por exemplo, idolatria seria você amar mais o seu trabalho, amar mais a sua namorada, amar mais a sua casa, o seu trabalho, o seu estágio, as coisas que você faz, talvez a sua própria família, através do seu filho. Será que isso não seria uma idolatria? Então, idolatria, se é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus, Deus tem que ser o primeiro. Então, se alguma coisa em nossa vida tirou a primazia, tirou o lugar de Deus, então isso pode ser considerado idolatria. Baseado nisso, o que seria idolatria então? E aí você pode usar ali um quadro branco, uma folha e fazer uma lista de coisas que está tirando a prioridade de Deus do nosso coração. Eu faria isso. Se eu fosse dar essa aula, eu faria uma lista como essas e eles iriam, com certeza, eles iriam pontuar várias coisas que talvez não estão acontecendo com eles, mas eles sabem que se fizerem aquilo ou se alguém está fazendo aquilo, está tirando a prioridade de Deus da vida deles. E é uma forma da gente entender que tudo que tira o primeiro lugar de Deus é idolatria. Nem sempre vai ser a presença de uma imagem de escultura. Pode ser a presença de um namorado que agora a gente, por causa desse namoro, a gente perdeu completamente o amor a Deus, o zelo por Deus, pela casa de Deus, a gente já não vem mais. E a gente vê muito isso, né? Tem muito jovem que quando começa a se relacionar com alguém, ele some da igreja, ele some das atividades, ele não vem em ensaio mais, ele não vai nas visitas mais, ele não evangeliza mais. Toda a vida dele agora é devotada a essa pessoa. Talvez ele está no processo de idolatria, né? Tirando Deus
do primeiro lugar do seu coração. Vale a pena essa reflexão para a turma aí. Tópico de número 2, Israel e as promessas de Deus. Mesmo a nação de Israel vivendo um período de degradação moral e espiritual, Deus não abandonou o seu povo, mas usou o seu profeta para mostrar que diante do arrependimento tinha uma esperança, pois as promessas de Deus estavam de pé. 2.1, conscientizando o povo sobre o castigo de Deus. Ezequiel era um profeta que andava no meio do povo e na beira do rio Quebar. Profetizou aos exilados, esclarecendo ao povo que o exílio era consequência de uma vida de rebeldia, pecado e adultério, pois ignoravam os mandamentos de Deus. E aí eu destaco aqui essa expressão, né, que o exílio estava como consequência de uma vida de rebeldia, pecado e adultério, porque eles estavam aqui ignorando os mandamentos de Deus. No texto de Ezequiel 18, percebemos que o peso do pecado acumulado de cada indivíduo levou ao rompimento do pacto de Deus com Israel, e cada um tinha a sua parcela de culpa. Quando entendemos que os nossos atos pecaminosos nos levam a grandes tragédias, é mais fácil entender que precisamos nos arrepender diante de Deus. Então Israel estava sofrendo as consequências aqui do seu pecado e hoje também não é diferente, irmãos. Muitos de nós vamos ter que passar, às vezes, por um processo doloroso como consequência do nosso pecado mesmo, das nossas próprias escolhas, para somente assim, quando voltarmos a Deus, voltarmos restaurados. Não era preciso Israel passar por isso. Israel podia ter seguido os mandamentos e os preceitos do Senhor. Então, o que é que nós diremos à turma? Nós não precisaríamos passar por essa situação, mas se for preciso o Senhor fazer-nos passar por uma situação como essa, para nos consertar, Ele vai. Mas é muito melhor chegar ao centro da vontade de Deus sem ter que passar por isso. Então, na verdade, aqui nós estamos dando uma precaução, digamos assim, um remédio para eles não passarem por isso. Nós estamos dando uma vacina, né? Essa palavra funciona como uma vacina. Você toma uma vacina e aí você traz imunidade para o seu corpo e não precisa passar por esse processo ali dessa enfermidade para ser restaurado. Da mesma forma, espiritualmente falando, a gente é vacinado pela palavra, não permite que essa idolatria, que esse mal, que a corrupção, que o pecado entre na nossa vida, para a gente não ter que passar por esse processo de cura, que muitas vezes, como nós vimos ali no tópico anterior, o remédio pode ser amargo demais. É muito dolorido e talvez a gente tenha que passar por isso. Mas, repito, não precisamos passar se nós tivermos o antídoto certo. Por isso que nós jovens, e aí vale a pena você dizer para eles que eles têm o privilégio de estarem na casa do Senhor, de estarem na presença do Senhor, de estarem servindo ao Senhor, estarem adorando ao Senhor. Vocês estão no lugar certo, vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês não estão aqui perdendo tempo, vocês não estão aqui gastando tempo, porque não tem outra coisa para fazer. Na verdade, vocês estão no lugar exato que Deus quer que vocês estejam. Permaneçam firmes, Deus vai cuidar de vocês, Deus vai cuidar do futuro de vocês, do futuro no trabalho, numa família, na profissão que vocês vão seguir, no ministério que vocês vão seguir. Deus vai cuidar de vocês. Vocês não precisam querer o que o mundo tem para oferecer, porque na verdade, quando nós que estávamos no mundo acordamos para a vida, para nós a maioria já era tarde demais. Eu conheço muitos amigos meus que morreram. Conheço muitos que não morreram, mas quando aceitaram Jesus já estavam com sequela, já haviam perdido a família, já haviam perdido filhos, já haviam perdido a saúde. Eles vieram para Cristo, mas perderam muita coisa lá atrás. E nós que estamos na igreja, os jovens que estão na igreja, não tem nada para experimentar lá fora. Tudo que eles estão experimentando lá fora, um dia eles vão abrir o olho e vão ver que perderam foi muito tempo. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, estamos ganhando tempo, estamos vivendo o melhor de Deus, não estamos perdendo nada, pelo contrário, o mundo que está caído, um dia eles vão acordar e vão querer estar no nosso meio e vão dizer: por que eu não vim antes? Eu, por exemplo, aceito Jesus com 20 anos de idade. E aí eu sempre
questiono a mim mesmo, por que que eu não abri os olhos antes, né? Gastei 20 anos da minha vida servindo a esse mundo, sendo que eu poderia ter servido a Deus, né? Graças a Deus que ainda deu tempo de eu voltar para o Senhor, de eu me consertar com Cristo, e hoje nós estamos aqui vivendo o melhor de Deus. Poderíamos ter vivido muito mais se tivéssemos permanecido na presença do Senhor. 2.2 mostrando que existe uma esperança. O povo estava no exílio, em total desolação, inconformados com a atual situação e lamentando não ter mais templo e nem estabilidade de sua amada pátria. Apesar da mensagem de destruição, Ezequiel não perde suas esperanças. Ele, em um determinado momento, passou a enfatizar as promessas de restauração e misericórdia no futuro, conforme lemos em Ezequiel 36. Deus se voltará para o seu povo, dando-lhe um novo coração e também a terra dos seus pais, multiplicando sobremaneira as plantações. Deus pune a nação pelos pecados, mas por amor ao pacto com Abraão, Isaque e Jacó, ele restauraria a vida econômica, política e social da nação. Observamos que o Deus de pactos tem sempre um futuro de paz para o seu povo. Então Ezequiel foi usado muito para isso, né? Mostra que eles estão lá por uma causa que eles mesmo provocaram, mas Deus vai trazer eles de volta, né? É uma mensagem sempre de esperança, né? A gente não precisa passar por isso, mas já que estão passando, Deus vai dar mais uma chance para vocês, vocês vão voltar a ser uma nação próspera e abençoada. E o tópico de número 3, Deus e a história do seu povo. A história de Israel nos mostra a dificuldade do povo em seguir os ditames de Deus, mas também revela o controle de Deus na vida do seu povo. Indubitavelmente, a história de Israel é marcada pela intervenção da mão de Deus. 3.1 O abatimento de uma nação. Israel alcançou patamares inimagináveis, conquistando territórios. As nações circunvizinhas respeitavam Israel e temiam o povo de Deus. Até mesmo os próprios chefes de Israel acreditavam na impossibilidade de acontecer alguma coisa, pois seu poder era imenso. Diante desse quadro de prepotência, os profetas sempre vaticinaram que a queda era iminente se o povo não se voltasse para Deus. Mas foram ignorados. Deus permitiu que tudo acontecesse com Israel para ensinar-lhes uma grande lição. Vocês são fortes devido à minha presença. Um dos maiores exemplos que nós encontramos na Bíblia é quando Deus está levantando Israel e vem os inimigos contra Israel. E toda vez que Deus levanta para defender Israel, ele não depende do exército de Israel. Deus estava mostrando para eles que quem vai dar o livramento para eles não é o seu exército poderoso, é o temor que eles têm que ter a Deus, é a sua fé e confiança no Senhor. Nós temos, por exemplo, o caso de Gideão, em que Gideão é chamado para combater contra os midianitas. Gideão, ele se prepara, um exército grande, 32 mil homens, não é isso? Se levantam. Deus diz, tem muita gente aí, manda os medrosos voltarem. Voltaram 22 mil, ainda sobraram 10 mil ainda. E Deus diz, tem muita gente aí. Aí Deus testa eles lá na maneira de tomar água, e eles, na sua grande maioria, foram reprovados, sobraram apenas 300. E com 300 homens, Gideão vence os midianitas. Mas quem venceu? Foram os 300? Não foram eles. Quem venceu foi o nosso Deus, que venceu por eles. Deus estava sempre mostrando para Israel que não é a força do braço, não é o poder bélico que vai vencer os seus inimigos, mas é vocês me adorarem, me servirem, me buscarem com todo o coração. E todas as vezes que Israel buscava a Deus, eles venciam fácil o exército de inimigos. Mas toda vez que Israel vacilava contra Deus, podia ser o exército mais fraco que fosse, Israel perdia a guerra. Deus estava sempre mostrando para eles que a confiança deles deveria ser posta em Deus. 3.2 Ressuscitando um grande exército. Deus mostra que a restauração de Israel acontece segundo a sua vontade soberana. Na visão que Ezequiel tem a respeito do vale de ossos secos, é notório que a palavra de Deus causa um reboliço e através de uma ordem expressa de Deus, os ossos se tornam um grande exército. Fica perceptível que somente uma ação sobrenatural de Deus faria Israel grande novamente.
sendo temido pelas nações da terra. Hoje Israel é uma nação forte e próspera, apesar de ter passado por momentos de perseguições e perdas, mas as promessas de Deus vão além das adversidades. Eu, particularmente, se tivesse como dar essa aula, eu usaria esse tópico para mostrar pelo menos umas 2, 3 nações poderosas que existiram e hoje não existe mais nem vestígio delas. Aí você pode citar aqui a Síria, a Babilônia, por exemplo, são 2 grandes nações. Nós temos outras da época aqui de Israel, nações poderosíssimas, que hoje não existe mais nada sobre. Tudo virou pó e cinza, não existe registro mais dessas nações. E Israel, mesmo sendo fraca, mesmo Israel sendo tão fragilizada, mesmo sendo levado cativo, mesmo a terra deles sendo destruída por 70 anos, mesmo assim Israel volta a ser uma nação. Hoje Israel existe como um povo, Israel ainda tem promessas de Deus. E aí a gente pode mostrar a diferença. Se Deus está conosco, se há promessas de Deus para nós, mesmo que nós passemos por muita dificuldade, o Senhor é quem vai nos sustentar. Agora, se nós não tivermos debaixo das promessas de Deus, o tempo vai passar e não restará mais nem memória do que nós éramos e do que nós fomos. Mas se nós temos promessas de Deus, mesmo que as dificuldades batam a nossa porta, vamos ficar firmes com o Senhor e o Senhor vai sempre ter uma palavra de esperança e de restauração para a nossa vida. Concluindo aqui, diz a história de Israel, mostra o cuidado de Deus com o seu povo ao levantar um profeta como Ezequiel para levá-lo ao arrependimento e ao alicerce de sua fé e pudessem viver um novo tempo de progresso espiritual. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a fazer parte aqui do nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá você vai encontrar esses slides aqui que eu fiz com todo carinho. Você pode fazer as alterações que você achar necessário. Também vou deixar aqui a versão Word desse texto, dessa lição, para você imprimir e levar aí para eles acompanharem com a lição na mão. É importante eles terem a cópia da lição. E hoje em dia uma boa parte não está podendo comprar porque a revista é bem cara, né? Mas a gente está lutando para sempre deixar aí disponível a versão Word. Aí eu disponibilizo sempre lá no grupo do Telegram. Por isso eu te convido, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vá lá fazer parte da nossa família EBD em Foco, tá? E aí, para essa lição, eu sempre gosto de dizer, leve alguma dinâmica, mesmo que não tenha uma relação direta com a lição, mas alguma dinâmica, um quebra-gelo, para eles ali interagirem uns 5 minutos antes de começar a aula, para que quebre aquele gelo, para que eles possam dar aquela animada, aí você começa a lição, tá? Deus abençoe, até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.